Pense numa guerra que não foi lutada com exércitos se enfrentando, mas sim nos bastidores, com espiões, com tecnologia e com o medo constante de que o mundo pudesse acabar a qualquer momento. Foi uma disputa de 45 anos que literalmente partiu o planeta em dois e que, de muitas formas, criou o mundo em que a gente vive hoje. Vamos entender juntos como essa era de tensões definiu o nosso presente. A palavra-chave aqui é fria. E por que fria? Porque, por sorte, nunca esquentou de verdade. Quer dizer, nunca houve um confronto militar direto, em larga escala, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em vez disso, o que a gente teve foi uma batalha de ideologias, de sistemas econômicos, uma briga que usou outros países como um grande tabuleiro de xadrez. Para a gente conseguir entender essa história toda, que é bem complexa, vamos separar nossa análise em 5 partes. A gente vai começar lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial e vir até os dias de hoje, para ver os reflexos de tudo isso. Então, a primeira pergunta é como é que pode, os países que lutaram juntos para derrotar o nazismo, de repente, viraram inimigos mortais? Pois é, a aliança que venceu a guerra acabou rapidinho, quando ficou claro que cada um tinha uma ideia completamente diferente de como o mundo deveria ser. E o mundo do pós-guerra se dividiu basicamente em 2 lados. De um, o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, que defendia a democracia liberal e o capitalismo. Do outro, o bloco oriental, sob a influência da União Soviética, com seus governos de partido único e economia toda controlada pelo Estado. Eram 2 jeitos de ver o mundo que não se bicavam de jeito nenhum, e cada lado tinha certeza que o seu era o certo. E essa frase aí do Winston Churchill de 1946 resumiu a situação perfeitamente. A tal cortina de ferro não era um muro de verdade em todos os lugares, mas era uma barreira política e ideológica que separou a Europa em 2. A parte oriental, controlada pelos soviéticos, e a ocidental. Pensa só, famílias, culturas, tudo dividido por essa linha que, por décadas, partiu um continente ao meio. Agora a gente entra na fase, digamos, mais tensa da história. Essa briga de ideias virou muito rápido uma corrida para ver quem tinha mais armas. E não eram armas quaisquer. Os 2 lados desenvolveram poder suficiente para destruir não só o inimigo, mas o planeta inteiro, e várias vezes. Essa linha do tempo mostra bem os momentos em que o clima esquentou. Desde a operação aérea gigante para salvar Berlim Ocidental, passando pela Guerra da Coreia, que foi super sangrenta, até a construção do Muro de Berlim. Cada um desses eventos foi empurrando o mundo para mais perto do perigo. Mas teve um, em 1962, que deixou todos os outros no chinelo. O que, no fim das contas, impediu uma guerra total foi uma lógica bem assustadora. A sigla em inglês era MAD, que, ironicamente, significa louco. A ideia era simples. Se um lado lançasse um ataque nuclear, o outro com certeza revidaria com tudo que tinha. O resultado? A destruição dos 2. Era uma paz frágil, garantida pelo medo do apocalipse. Essa é a grande pergunta, a que tirou o sono de uma geração inteira. E a resposta para ela está numa pequena ilha no Caribe. Durante 13 dias, em outubro de 1962, o mundo inteiro segurou a respiração. A descoberta de que a União Soviética tinha instalado mísseis nucleares em Cuba deu início a uma crise que deixou a humanidade a um passo da extinção. Foi um jogo de nervos, com navios de guerra se encarando e decisões em Washington e Moscou que poderiam ter sido as últimas. Já que brigar diretamente era arriscado demais, a Guerra Fria se espalhou pelo resto do mundo. As superpotências começaram a usar outros países, na Ásia, na África, na América Latina, como peças nesse tabuleiro de xadrez global, lutando por cada centímetro de influência. E como eles faziam isso? Através das chamadas guerras por procuração. Basicamente, os Estados Unidos e a União Soviética escolhiam lados em guerras civis ou conflitos regionais e davam dinheiro, armas e treinamento. Era um jeito de enfraquecer o inimigo sem precisar lutar cara a cara. O problema é que o custo humano dessas guerras foi gigantesco, mesmo que os soldados americanos e soviéticos nunca tenham trocado um tiro diretamente. E olha, não foram conflitos pequenos não. Coreia, Vietnã, Afeganistão, essas guerras não eram só questões locais. Elas viraram o palco principal, onde o capitalismo e o comunismo mediam forças, e quem pagava o preço eram as pessoas que viviam ali. Mas aí, chegando no final dos anos 70, o sistema soviético começou a dar sinais de cansaço. Décadas gastando rios de dinheiro com armas, somado a uma economia que não crescia, tudo isso criou uma pressão interna que uma hora ia explodir.
A peça que fez o dominó começar a cair foi a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder em 1985. Ele lançou duas grandes reformas, a Glasnost, que era sobre transparência e liberdade, e a Perestroika, para tentar consertar a economia. A intenção era salvar o sistema, mas o que ele fez, sem querer, foi abrir uma porta que não dava mais para fechar. O gostinho de liberdade, uma vez sentido, não ia ser esquecido. O que aconteceu em seguida foi um verdadeiro terremoto político. A postura mais aberta de Gorbachev deu um sinal para os países do leste europeu. A União Soviética não ia mais usar a força para manter todo mundo na linha. O resultado? Uma onda de revoluções em 1989, que teve como seu maior símbolo a queda do Muro de Berlim. A cortina de ferro estava finalmente vindo abaixo. E o ponto final veio 2 anos depois. No dia 26 de dezembro de 1991, a União Soviética simplesmente deixou de existir. Acabou. Depois de 45 anos, a Guerra Fria tinha um vencedor. O mundo assistiu chocado, enquanto um dos gigantes da época simplesmente desaparecia do mapa. Mas o fim da guerra não significou o fim da história. Muito pelo contrário. O mundo que a gente conhece hoje foi completamente moldado por essa longa disputa de poder. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência. Alianças militares como a OTAN, que foram criadas para conter os soviéticos, continuam por aí. As armas nucleares ainda são uma ameaça real, e muitos dos conflitos que a gente vê hoje no noticiário têm suas raízes fincadas nessa época. No fundo, as manchetes de hoje ainda são ecos da Guerra Fria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Com as novas tensões crescendo entre as grandes potências mundiais, tem gente que já fala que a gente está vivendo uma segunda Guerra Fria. Será? Será que as lições daquele período podem nos ajudar a lidar com os desafios de agora? Uma coisa é certa, a sombra daquela guerra de 45 anos ainda é bem longa.